Capítulo 8. Às 5 horas, as duas senhoras se retiraram para se vestir, e às 6h30, Elizabeth foi chamada para jantar. Choveram perguntas, mas ela não pôde dar uma resposta favorável. Jane não havia melhorado. As irmãs repetiram 3 ou 4 vezes quanto isso as entristecia. Que terrível era um resfriado! Como elas detestavam adoecer! Porém, passado esse momento, não mais voltaram a tocar no assunto. E sua indiferença por Jane, quando não estava na presença delas, restituía a Elizabeth toda a sua antipatia original. O único que ela encarava com alguma complacência era o Sr. Bingley. Sua ansiedade por Jane era evidente, e as atenções que ele dispensava a ela própria eram bastante agradáveis. Isso a impedia de se sentir uma intrusa, como Elizabeth acreditava ser considerada por todos os outros. Só ele parecia notar sua presença. A senhorita Bingley estava absorvida no Sr. Darcy, e a irmã pouco menos do que isso. O Sr. Hurst, ao lado de quem Elizabeth se sentava, não passava de um indolente, que vivia apenas para comer, beber e jogar cartas, e que, descobrindo que ela preferia um prato simples a um bom guisado, nada mais teve a lhe dizer. Finalizado o jantar, Elizabeth voltou imediatamente para junto de Jane, e mal ela saiu da sala, a senhorita Bingley começou a criticá-la. Classificou suas maneiras de rudes, um misto de orgulho e impertinência, e disse que ela não tinha nem conversa, nem estilo, nem gosto, nem beleza sequer. A senhora Hurst compartilhava da mesma opinião e acrescentou: ela não tem nada a seu favor, exceto o fato de ser uma ótima caminhante. Nunca esquecerei como nos apareceu nesta manhã, quase parecia uma selvagem. Está certa, Luísa, eu mal podia me conter. Que disparate vir assim! Qual a necessidade de se embrenhar por esses campos afora apenas porque a irmã se resfriou? E o cabelo dela, que despenteado, que embaraçado. Reparou no saiote? Sujo de lama até uma altura de pelo menos 6 polegadas. Ela tentava esconder com o vestido, mas sem grande êxito. O retrato que nos oferece pode ser muito exato, Luísa, disse Bingley, mas a mim pouco me diz. Achei a senhorita Elizabeth Bennet deveras encantadora quando apareceu na saleta nesta manhã. Quanto ao saiote enlameado, nem reparei. Mas estou certa de que o Sr. Darcy reparou, não foi? Disse a senhorita Bingley. E creio que não gostaria de ver sua irmã fazer tal exibição. Claro que não. Percorrer 5, 6 ou 7 quilômetros com lama pelos tornozelos e completamente sozinha? O que pretendia com isso? A mim parece indício de uma independência abominável e presunçosa, além de uma total indiferença provinciana pelo decoro. Indica um afeto pela irmã digno de menção, disse o Sr. Bingley. Receio, Sr. Darcy, observou a senhorita Bingley num sussurro, que esta aventura tenha de certo modo afetado sua admiração pelos seus lindos olhos. De maneira alguma, replicou ele. Eles estavam, graças ao exercício, mais vívidos do que nunca. Seguiu-se uma pequena pausa, e a senhora Hurst prosseguiu. Tenho a maior consideração por Jane Bennet, pois ela é uma garota amorosa, e é de coração que a desejo bem instalada na vida. Contudo, com uns pais como os dela, e de relações tão insignificantes, receio que não venha a conseguir. Creio ter ouvido dizer que o tio delas é advogado em Meryton. Sim, e tem ainda um outro, que vive em algum lugar perto de Cheapside. É admirável, acrescentou a irmã, e ambas riram com gosto. Mesmo que ela tivesse tios em quantidade que enchesse todo o Cheapside, rebateu Bingley. Não seria isso que elas tornaria menos encantadoras. Mas deve-lhes diminuir consideravelmente as probabilidades de se casarem, replicou Darcy. Bingley não respondeu, mas as irmãs concordaram vivamente, gracejando durante algum tempo à custa das relações plebeias da querida amiga. Foi, no entanto, com renovada ternura que foram ao quarto dela e lá permaneceram até serem chamadas para o chá. O estado de Jane inspirava ainda sérios cuidados, e Elizabeth não deixou sua cabeceira senão muito tarde, quando, vendo-a dormir, resolveu, mais por dever do que por outra coisa, descer até a sala. Quando entrou, encontrou todos na mesa de jogo e, imediatamente, foi convidado a se juntar a eles. Mas, receando que apostassem em quantia alta, declinou o convite e, usando a irmã como desculpa, disse preferir entreter-se com um livro durante o pouco tempo em que poderia permanecer ali embaixo. O Sr. Hurst não escondeu o espanto. Diz que prefere ler a jogar, indagou ele. Que coisa estranha!
A senhorita Elizabeth Bennet, disse a senhorita Bingley, tem desprezo pelas cartas. Ela é uma grande leitora, e fora isso, nada lhe dá prazer. Não sou uma grande leitora, e são muitas as coisas que me dão prazer. Não mereço nem tal louvor, nem tal censura, exclamou Elizabeth. Que é com prazer que cuida de sua irmã, tenho certeza, disse o Sr. Bingley, e espero que em breve o sinta duplicar por vê-la completamente restabelecida. Elizabeth agradeceu e, em seguida, foi até uma mesa sobre a qual se encontravam vários livros. O Sr. Bingley imediatamente se ofereceu para lhe buscar outros, todos os de sua biblioteca pudesse dispor. Eu desejaria que a coleção fosse maior, tanto para benefício da senhorita quanto para crédito meu, mas sou um preguiçoso, e embora não tenha muitos, tenho mais do que aqueles que alguma vez chegarei a ler. Elizabeth assegurou-lhe que se contentaria perfeitamente com os que havia na sala. Espanta-me, disse a senhorita Bingley, que o meu pai tenha deixado uma coleção de livros tão pequena. Que maravilhosa biblioteca a sua de Pemberley, Sr. Darcy. Não podia deixar de ser boa, replicou ele, pois ela representa o trabalho de muitas gerações. E, além disso, o senhor a tem aumentado bastante, pois está sempre comprando livros. Numa época como a nossa, não entendo que se abandone uma biblioteca de família. Tenho a certeza de que o senhor não descuida de nada que possa aumentar a beleza de local tão notável. Charles, quando construir sua casa, gostaria que fosse tão bonita quanto Pemberley. Quem me dera. Por isso o aconselho a tomar Pemberley como uma espécie de modelo. Não há na Inglaterra província mais bela que Derbyshire. Com certeza. Até compraria Pemberley se Darcy vender-se. Falo apenas de possibilidades, Charles. Palavra de honra, Caroline, que acho mais fácil comprar Pemberley do que imitá-la. Elizabeth tinha a atenção tão presa no que se passava que se esqueceu do livro no colo. Colocou-o de lado, aproximou-se da mesa e, posicionando-se entre o Sr. Bingley e a irmã mais velha, ficou observando o jogo. A senhorita Darcy cresceu muito desde a primavera? Perguntou a senhorita Bingley. Será que ela já está mais alta do que eu? Acho que sim. Será aproximadamente da altura da senhorita Elizabeth Bennet, ou talvez mais alta. Anseio tanto por tornar a vê-la. Nunca encontrei alguém que me encantasse tanto. Que porte ela tem e que maneiras! E já tão prendada para a idade dela. Toca piano divinamente. Incrível, disse o Sr. Bingley, que as garotas têm a paciência para se tornarem tão prendadas como todas elas. Todas elas, meu caro Charles, o que quer dizer? Sim, todas elas, creio eu. Todas pintam mesas, forram biombos e tecem bolsinhas. Não conheço nenhuma que não faça tudo isso e tenho a certeza de nunca ter ouvido falar pela primeira vez de uma garota sem ser informado de que ela é muito prendada. Sua lista da gama comum de dotes, comentou Darcy, tem muito de verdade. A palavra é aplicada a mais de uma mulher que não a mereça além de tecer uma bolsinha ou forrar um biombo. Mas estou longe de concordar com sua apreciação das mulheres em geral. De todas as que conheço, não posso me gabar de conhecer mais de meia verdadeiramente prendadas. Nem eu posso afirmar isso, disse a senhorita Bingley. Nesse caso, observou Elizabeth, exige bastante de uma mulher para considerá-la verdadeiramente prendada. Exato, disse o Sr. Darcy. Com certeza, exclamou sua fiel aliada. Nenhuma poderá se considerar realmente prendada se não ultrapassar de longe a média. Uma mulher, para merecer tal qualificação, deve ter um conhecimento profundo sobre música, canto, desenho, dança e línguas modernas. Além de tudo isso, deve ter ainda seu jeito de se mover e estar, o tom da voz, trato e expressões, ou só merecerá a qualificação em parte. Tudo isso ela deve ter, acrescentou Darcy, e a tudo isso ela deve juntar ainda algo de mais substancial, que é a prática assídua da leitura para o desenvolvimento do seu espírito. Por isso não admira que o senhor conheça apenas 6 mulheres prendadas, chegou mesmo a duvidar que conheça alguma. Menospreza tanto assim o seu sexo que duvide da possibilidade de tudo isso? Nunca encontrei tal mulher, nunca encontrei tanta capacidade, gosto, aplicação e elegância juntas, tal como o senhor descreve. A senhora Hurst e a senhorita Bingley protestaram contra a injustiça da dúvida implícita e ambas afirmavam conhecer mais de uma mulher que correspondia à descrição. O senhor Hurst as chamou à ordem, repreendendo-as severamente pela falta de atenção ao jogo diante delas. Como a conversa encontrara assim o seu termo, Elizabeth abandonou a sala pouco depois.
Elisa Bennet, disse a senhorita Bingley mal a porta se fechou. É o tipo de garota que procura evidenciar-se aos olhos do sexo oposto, menosprezando o seu, e creio que com a maioria dos homens ela atinge seu objetivo. Contudo, na minha opinião, é um truque verdadeiramente mesquinho. Sem dúvida, replicou Darcy, o principal destinatário da observação, que existe mesquinhez em todos os truques que uma mulher usa para cativar. Tudo que se assemelha à astúcia é desprezível. A senhorita Hurst não ficou satisfeita com a resposta a ponto de prosseguir no mesmo assunto. Elizabeth veio lhe informar que a irmã se sentia pior e que não poderia abandoná-la. Bingley falou em chamar de urgência o Sr. Jones, enquanto as irmãs, certas de sua incompetência provinciana, recomendaram que se requeresse a presença de um dos médicos mais eminentes da capital. Elizabeth não quis ouvir nada disso, mas concordou que logo pela manhã se convocaria o Sr. Jones caso não se registrasse uma melhora considerável no estado da irmã. Bingley ficou deveras preocupado. As irmãs assumiram seu ar mais infeliz. Elas, porém, aliviaram a tristeza com duetos após a ceia, enquanto o Sr. Bingley procurou conforto nas recomendações feitas à governanta para que nada faltasse à doente e a Elizabeth.